Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula desse que é um componente mais apaixonante e mais cativante de todos, o melhor de todos, que é justamente História. E eu sou o professor Ananias Carvalho, seu professor de História, e a gente vai então adentrar nessa viagem magnífica que é justamente estudar e conhecer a nossa história. Vamos então ver o tema de nossa aula. Vamos lá, gente. Aula de número 10, objeto de conhecimento, a política, economia e conflitos sociais da Primeira República, o modelo político, as riquezas, café e borracha. Detalhamento, economia cafeeira e sociedade e política. A gente vai falar então sobre a República Velha, os primeiros anos da República Brasileira e as principais características, portanto, da chamada República das Oligarquias. Então, galera, sem mais conversas, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Estou aqui, então, nessa varanda que vocês devem estar se perguntando, professor, onde foi que o senhor foi se meter? Justamente nessa varanda para a gente falar um pouquinho sobre os primeiros anos da República Brasileira, a chamada República Velha ou República das Oligarquias. Por que esse nome, professor? O que de fato é uma oligarquia? Oligarquia, a grosso modo, é um governo de poucos, um grupo social que se alterna no poder, se reveza no poder, utilizando alguns subterfúgios. Para a gente caracterizar esse momento, é muito importante que a gente tenha em mente que os primeiros anos da República se caracterizaram por ser uma forma de governo onde o voto ele era aberto. Como assim, professor? A gente está acostumado no dia de hoje com o voto ser secreto, né? A gente vai até a cabine eleitoral e vota sem que outra pessoa saiba que a gente votou. Se a gente não quiser falar, inclusive, ninguém vai descobrir o nosso voto, a não ser que a gente queira declarar, mas isso, inclusive, não é nem aconselhado. Naquela época, gente, o voto ele era aberto, ou seja, a pessoa tinha que declarar abertamente em quem votou. Vamos imaginar, então, a situação. O Brasil, naquele momento, era um país ainda rural, ou seja, a maioria das pessoas moravam na zona rural e quem mandava na zona rural eram os grandes fazendeiros, os chamados coronéis. Lembram lá, gente, no Segundo Reinado, no período provincial, na época do Brasil Império, quando a Guarda Nacional ela foi fundada, por assim dizer, e os grandes fazendeiros começaram então a se armar suas milícias para ajudar o governo a defender de ameaças. Esses fazendeiros ganharam o título, ou melhor, a patente de coronel. E essa patente deixou de ser uma patente militar e virou meio que um título hereditário, ou seja, coronel virou sinônimo de grande fazendeiro. E na zona rural, quem mandava era o coronel. E o coronel, como vocês devem imaginar, mandava e desmandava na vida pública por meio de ameaças ou de outros subterfúgios que faziam com que ele controlasse a vida política daquela localidade, das pessoas que moravam ali ao redor da sua fazenda. E essa dinâmica política a gente vai dar o nome de coronelismo. República Velha, caracterizada ali pelas oligarquias, grupos que se alternam no poder e na esfera local, quem manda de fato é o coronel e quem controla a vida política é esse coronel. Vamos então estudar e compreender um pouco mais essa dinâmica. Vamos ao texto. Segundo período da República, 1894 a 1930, tá, gente? O segundo período da República ficou conhecido como República das Oligarquias. Professor, mas o que é mesmo uma oligarquia? Um grupo político que se alterna no poder utilizando alguns subterfúgios. Qual era o grupo político, professor? Eram justamente os coronéis ligados ali, basicamente, ao campo, tá, gente? Porque naquele momento da história brasileira, o Brasil ainda era um país essencialmente agrário. O que significa, professor, que naquele momento ainda, diferente do que é hoje, as pessoas moravam, na sua grande maioria, no campo. Ainda não teve esse boom da urbanização ainda naquele momento. Posteriormente, a gente vai ver que ainda na República Velha
esse panorama começa a mudar com o início da industrialização de fato no Brasil ali na segunda metade, ou melhor, na primeira metade do século XX. Por ser dominada pela aristocracia dos fazendeiros, esse período ficou profundamente marcado na história brasileira por ter sido quando as grandes oligarquias controlavam a política do Brasil por meio de esquemas de trocas de favores. O que isso quer dizer, professor? Que existia todo um esquema político que ia desde a base, no caso o poder local, até o topo, que era justamente o próprio presidente da República. E esse esquema, essa troca de favores, que vai dar a dinâmica da vida política nos primeiros anos da República no Brasil. Vou trazer um esquema agora para a gente compreender como é que se dava de fato essa vida política na República Velha, esse esquema, como é que funcionava a estrutura política da República das Oligarquias. Vamos adiante então, vamos lá. A gente vê no topo a chamada política do café com leite. O que é essa política do café com leite, professor? Era justamente a união de duas oligarquias, ou seja, dois grupos políticos poderosos. De um lado, a oligarquia ligada à produção de café, que era basicamente a oligarquia paulista, e de outro lado, uma outra oligarquia, ou seja, um outro grupo político ligado à produção do leite lá de Minas Gerais. Imaginem só, gente, as duas maiores oligarquias, São Paulo, que detinha ali o poder econômico, tá, gente? E Minas Gerais, que detinha ali o maior colégio eleitoral. Então, a união dessas duas oligarquias, gente, ela vai criar um poder quase que impenetrável, tanto que durante boa parte da República Velha, o período em que os civis controlavam de fato, houve uma alternância no poder entre paulistas e mineiros. Então, na esfera federal, existia ali o controle da chamada política do café com leite. Já no âmbito estadual, né, existia então a política dos governadores. O que era essa política dos governadores, professor? Era uma espécie de troca de favores entre o presidente e os governadores. O presidente se comprometia em mandar verbas para os governadores, que, em contrapartida, se comprometiam em eleger deputados que apoiariam o presidente na tomada de decisões. E essa troca de favores, esse toma lá da cá, né, que naquela época já existia, a gente vai chamar naquele momento de política dos governadores. E no âmbito local, a gente tem então os coronéis que, basicamente, controlam a vida local de uma localidade e que, aliados ao governador, elegem deputados estaduais que vão auxiliar o governador justamente ali na sua tomada de decisão, além, basicamente, ali de prefeitos e vereadores que também eram escolhas do próprio coronel, ou seja, o coronel mandava no poder local. E a gente tem esse esquema, tá, gente? Dentro ali da esfera municipal. O coronel, ou seja, o grande fazendeiro, os seus cabos eleitorais, que basicamente eram seus jagunços, que pressionavam a população a votar de acordo com a vontade do coronel. Então a gente tem esse conceito de curral eleitoral. É bem uma coisa bem de gado, né? De criação de gado, o curral eleitoral, essa ideia de que o coronel controla ali grande parte dos votos daquela localidade, quase que sua totalidade, né, gente? Justamente para que as pessoas votem segundo a vontade do coronel. Professor, em relação à política do café com leite que o senhor falou, que eram as duas grandes oligarquias. Opa, vieram parar do meu lado, tá, gente? Dois oligarcas. De um lado aqui, estou inclusive jogando a urna aqui para ilustrar o seu poder e sua influência. De um lado, um paulista, produtor de café, um grande cafeicultor, ou seja, uma liderança que basicamente controlava ali a vida política da sua localidade em São Paulo, aliando-se a outra oligarquia, que é a oligarquia basicamente que controlava a produção de leite. E essa aliança foi bem simbólica, tá, gente? A aliança do café com leite. E agora eu pergunto para vocês, por que vocês acham que essas duas oligarquias, os paulistas e mineiros, tinham tanto poder naquela época? Porque os cafeicultores tinham poderio econômico, possuíam dinheiro de fato.
Em contrapartida, Minas Gerais era o maior colégio eleitoral do Brasil. Então essa união dessas duas oligarquias formava uma aliança poderosíssima que nenhuma outra oligarquia, nenhum outro estado poderia vencer. Visto que, se você tiver a curiosidade de pesquisar os presidentes da República nesse período, vocês vão então verificar que ele era ou paulista, ligado aos cafeicultores, aqui o paulista do meu lado, ou então ele era mineiro, ligado então à oligarquia produtora de leite. Mais uma vez, só para a gente ter essa ideia na cabeça. Professor, o que é uma oligarquia, professor? É basicamente um grupo político que, através de alguns subterfúgios, acaba se perpetuando no poder. E essa alternância era necessária justamente para que a aliança não fosse quebrada. Vamos adiante. Vamos ver então o que o texto fala para a gente. Política do café com leite. Política do café com leite é uma expressão utilizada para caracterizar um procedimento político típico da República Velha. Esse procedimento consistia na alternância no cargo de presidente da República entre as oligarquias dos dois estados mais poderosos na época, que no caso era o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais. Então vocês estão vendo, tá, gente, que a união dessas duas grandes oligarquias, a grosso modo, formam ali uma aliança que era quase que indestrutível. Aí vocês perguntam mais uma vez, professor, por que São Paulo e Minas Gerais eram tão poderosos politicamente? Porque, gente, São Paulo detinha o poder econômico, além de ser um grande colégio eleitoral aqui do Brasil, visto que nos dias de hoje São Paulo é o estado mais populoso do país. Mas naquela época o maior colégio eleitoral, de fato, era Minas Gerais. Controlava grande parte dos votos, inclusive hoje, tá, gente? Minas Gerais, politicamente falando, é um polo estratégico para todo político que quer se eleger como presidente da República ou pleitear um cargo ali na esfera federal. Então, gente, a união dessas duas oligarquias fundavam uma grande oligarquia maior, uma oligarquia que unia os interesses dessas duas grandes oligarquias que basicamente vão dominar o cenário político naquele momento da história do Brasil. Vamos adiante, então, para compreender um pouquinho mais. A aristocracia, cafeeira, ou seja, os grandes aristocratas, as pessoas que, de fato, controlavam a política ali em São Paulo, passou a exercer o poder de maneira efetiva a partir do governo de Campos Salles. Esse governo que vai de 1898 a 1902. Essa política estabeleceu-se em âmbito federal, reuniu dois partidos, no caso, o Partido Republicano Paulista, o PRP, e o Partido Republicano Mineiro, o PRM. Aqui eu trouxe para vocês, basicamente, uma ilustração que vai demonstrar de fato o que acontecia entre essa política, que inclusive é bem fácil da gente lembrar. Tenho certeza que na hora que vocês forem cobrados em um vestibular, em uma avaliação ou em qualquer certame que porventura vocês fizerem, algo relacionado à política do café com leite, vocês vão lembrar, opa, o professor falou pra gente que era a união de duas oligarquias poderosas, no caso a oligarquia ligada ao café e a oligarquia ligada à produção de leite, café com leite, a união de duas grandes oligarquias que basicamente controlavam a vida política na esfera federal nesse momento. Mais uma vez, gente, se vocês fizerem um exercício e quiserem pesquisar, quiserem conhecer um pouco mais dessa alternância de poder, vocês podem pesquisar a sequência dos presidentes da República desse momento histórico e vocês vão concluir que ou eles eram paulistas, ligados então à oligarquia cafeeira, ou eram então mineiro, ligada ali à oligarquia produtora de leite. Por isso esse nome bem emblemático, política do café com leite. Tenho certeza que vocês vão entender essa alternância e por que era realmente necessário a união desses dois grupos políticos para o controle político ali daquele momento histórico. Vamos adiante com o texto. A partir de 1908, iniciou-se o governo do mineiro Afonso Pena. 1906, perdão. Vamos ler de novo, professor, não errar a data, para vocês não, basicamente, não tiverem uma informação errada.
A partir de 1906, iniciou-se o início do governo do mineiro Afonso Pena, que vai de 1906 a 1910. A República do Brasil passou a ter presidente dos dois partidos. Como eu falei para vocês, existia um revezamento entre São Paulo e Minas Gerais. Em revezamento, São Paulo era o maior produtor de café do país e, por isso, o estado mais rico. Minas Gerais era o maior produtor de leite e derivados e concentrava o maior eleitorado. Mais uma vez, a união dessas duas oligarquias era quase que invencível, até porque eles detinham o maior poder econômico. Vocês perguntam, professor, existiam outras oligarquias? Óbvio que existia. As oligarquias ali do Nordeste, onde o coronelismo era muito poderoso, a oligarquia ali gaúcha também, dos chamados estancieiros, que viria ali desde ali do segundo reinado, também era bastante poderosa, e outras oligarquias menores, mas nenhuma se comparava ao poderio dessas duas oligarquias. A oligarquia do café, ali ligado aos cafeicultores, produtores de café, e a oligarquia mineira ligada à produção de leite. Por isso que conseguiu, então, se revezar no poder. Uma hora era um paulista, outra hora era um mineiro. Isso vai, então, acabar só lá no final da década de 20, mas isso é assunto para outras aulas. Vamos adiante. As características econômicas desses dois estados, isso é, a produção de café em São Paulo e a de leite em Minas Gerais, serviram de mote para a designação de política do café com leite, isso porque o cargo de presidente da República passou a ser ocupado, na maior parte das vezes, por algum representante dos oligarcas de um desses dois estados. Vamos adiante. Vamos lá, gente. Falaremos agora, numa esfera mais estadual, sobre a política dos governadores. O que de fato foi essa política do toma lá da cá, da troca de favores? Essa ilustração vem bem a calhar. Aqui ilustrando um camarada da esfera federal e os seus governadores, essa política da troca de favores, do toma lá da cá, que se iniciou lá na República Velha e que, basicamente, dava as cartas do que viria a ser a política, tanto na esfera estadual como também na esfera federal. Política dos governadores. Esta política surgiu da necessidade que os presidentes paulistas e mineiros tiveram de encontrar apoio das bancadas estaduais, do Legislativo. Consistia num acordo entre o chefe do Executivo Federal e os governadores estaduais. No que consistia esse acordo, professor? O presidente da República se comprometia em apoiar e mandar verbas para os estados que, por sua vez, se comprometiam em eleger uma bancada que ia dar sustentação ao governo e, dessa forma, o governo ter uma estabilidade política, o presidente ter uma estabilidade para governar de forma tranquila. Vamos adiante. Em troca da autonomia dos estados, os governadores elegiam uma bancada de deputados e senadores que apoiaram o presidente. Nada mais é do que a política da troca de favores, a política do toma lá da cá. Eu te apoio, em contrapartida você se responsabiliza em eleger membros ali do Legislativo que vão apoiar o meu governo. Ou seja, se o presidente quisesse votar alguma coisa, quisesse aprovar alguma lei, os governadores que haviam apoiado na eleição, que haviam pegado verbas da esfera federal, se comprometiam então em eleger deputados que apoiariam o presidente e, obviamente, votariam a favor daquele projeto, daquela lei que o presidente estava querendo sancionar. Eu trouxe para vocês aqui um pequeno esquema que vai basicamente nos ajudar a compreender como é que funcionava de fato, na prática, essa política dos governadores. Aqui, gente, na esfera federal estava justamente o presidente da República, que precisava de apoio político da esfera estadual, ou seja, os estados davam apoio ao presidente da República, que, em contrapartida, dava apoio político e obras públicas no chamado patronato, que era basicamente o apadrinhamento de político na esfera estadual. Em relação aos coronéis, como é que existia essa relação entre os coronéis e os governadores de estado? Era basicamente a mesma coisa. Os coronéis se comprometiam em eleger e mandar votos
para o governador, que em contrapartida dava apoio político e patronato, ou seja, o apadrinhamento político. E o coronel, em contrapartida, tinha apoio dos chamados currais eleitorais, e esses favores também vinham em troca de favores pessoais, ausência de perseguições. Então ele protegia daquilo que ele poderia amedrontar. E essa relação entre o eleitor do município e o coronel podia ser em duas instâncias, tá, gente? Ou ele poderia comprar o voto, literalmente, através ali de troca de favores pessoais. Ele basicamente mandava alimento, mandava objetos que poderiam ser usados pelo eleitor, que se comprometia em votar no político indicado pelo coronel ou até mesmo no próprio coronel, tá, gente? Então vocês estão vendo que esse esquema político ia desde a esfera municipal até justamente a esfera federal, para o presidente da República. Então a gente está vendo que esse esquema político, essa política dos governadores e todo esse jogo de toma lá da cá, de troca de favores, vinha desde a base, ali, os municípios, o coronel que controlava, até o próprio presidente da República, tudo através da troca de favores. Mais uma vez, quando eu falar de política dos governadores, vocês vão logo associar a troca de favores ao toma lá da cá. Você apoia o meu governo, manda verbas para o meu estado, e em contrapartida eu ajudo a eleger uma bancada que vai apoiar nas tuas decisões como presidente da República. Vocês estão vendo que essa troca de favores ocorria tanto em esfera federal, estadual, como municipal ali, através do coronel, em relação ao governador. Assim funcionava o sistema político na República Velha. Lembrando que o fato do voto ser aberto, o fato do eleitor ir até a urna e declarar abertamente o seu voto contribuía muito para que o coronel pudesse pressionar, pudesse mandar o seu jagunço para que o eleitor não tivesse escolha a não ser votar no candidato indicado pelo coronel. Além, é claro, dos presentinhos, das trocas de favores pessoais que existiam entre o eleitor e o coronel que governava, ou melhor, que controlava aquela região. Vamos adiante. Em relação ao coronelismo, professor, na esfera municipal, como é que se dava essa política? A gente vai começar a entender a partir de agora. Coronelismo, os coronéis, os chefes políticos e os latifundiários tinham uma importância econômica e política muito forte no interior do Brasil. Mais uma vez, professor, por quê? Porque a economia brasileira era basicamente agrária, controlada ali basicamente pelos grandes latifundiários e grandes donos de vasta extensão territoriais, os grandes fazendeiros, os chamados coronéis. Aí, mais uma vez, surge a pergunta, da onde vem esse título, professor? Essa patente militar, que é justamente a patente de coronel. Vem lá do Brasil Império, ali na chamada Guarda Nacional, onde o próprio governo nomeou coronel ali, o grande fazendeiro que podia juntar milícias armadas e apoiar, em caso de conflito, o Estado, o Brasil Imperial naquele momento. Com o passar do tempo, essa patente militar virou basicamente um título em que o coronel, que era o chefe ali, o grande cafeicultor, passava o título para o seu filho, que viraria coronel até o ponto do grande fazendeiro virar sinônimo de coronel que controlava a região. Era comum, inclusive, que o filho de um coronel herdasse o título de coronel do seu pai e controlava a vida política. Por quê, gente? Porque ele tinha o poder aquisitivo, o poder econômico. Ele conseguia controlar através, então, de alguns subterfúgios, através, inclusive, da força e da violência física. Controlava jagunços, ou melhor, contratava jagunços, que meio que pressionava o eleitor a votar de acordo com a vontade do coronel. Vamos ao texto, vamos lá. Os coronéis, mais uma vez, eles estabeleciam o controle sobre a população mais pobre, protegendo-os, olha só, protegendo-os dele mesmo, né, gente? E mantendo-os submissos. Vamos adiante. Nessa época, o voto não era secreto. E os coronéis garantiam o sucesso dos esquemas oligárquicos por meio de fraudes e uso da violência nos chamados currais eleitorais. E essa violência, prestem atenção,
era o nosso bom e velho voto de cabresto. O que é um cabresto, professor? Basicamente, a grosso modo, é o arreio, em que se coloca no cavalo, no equino, né, que pode ser um cavalo, um jumento, um jegue, ou seja, aquele animal que queria se controlar, colocavam o arreio e controlavam para onde ele deveria andar. Em relação ao voto, na Primeira República era exatamente o que acontecia. Colocava-se o cabresto no eleitor, figurado, obviamente, figurativamente, e ele votava, iria para onde justamente o coronel quer que ele fosse. Então esse voto, meio que obrigado, meio que comprado, no contexto da República Velha, a gente chama de voto de cabresto. Mais uma vez, quando você então ouvir algo relacionado a voto de cabresto, vocês vão lembrar aqui do professor dando aula e dizendo que o cabresto é um arreio que basicamente o coronel utilizava para controlar o voto dos eleitores e de fato, para o candidato apoiado pelo coronel ou até mesmo para o próprio coronel. Vamos adiante com o texto. Vamos lá. Para a política dos governadores, desse certo, o coronel era uma figura essencial, uma vez que todo o arranjo para conquistar votos, para eleger os deputados da oligarquia, era feito por essa figura. O coronel, enquanto figura de poder local, utilizava-se do seu poderio financeiro e até mesmo militar, tá, gente? Para exercer pressão para os eleitores votassem nos candidatos desejados por ele, que no caso podia ser o próprio coronel que se candidatava ou algum agregado político do coronel, que podia ser um filho, podia ser um genro, podia ser um amigo próximo, alguém que era de interesse que o coronel elegesse. Ele pressionava então a população que morava aos arredores de sua fazenda a votar de acordo com o seu desejo. A intimidação de candidatos ficou conhecida como voto de cabresto. E aqui, galera, eu vou trazer para vocês um exemplo bem prático do voto de cabresto. Olha só, basicamente é isso. O grande coronel aqui está do meu lado e, figurativamente, obviamente, ele está levando o eleitor. Gente, não é que o eleitor fosse burro no sentido de não ser inteligente ou de não ser capaz de compreender a sua realidade, tá, gente? Eu ilustrei aqui o eleitor dessa forma, basicamente para ilustrar como um equino é controlado no voto de cabresto. A gente não, de maneira alguma, está falando que o eleitor daquela época era desprovido de inteligência. Muito pelo contrário, a gente vai ver posteriormente que muitos dos camponeses acabaram se revoltando, se rebelando, digamos assim, resistindo a essa dominação. O que eu trouxe para vocês aqui é o exemplo do voto de cabresto, de um equino sendo colocado no arreio e basicamente dando o seu voto segundo a vontade do coronel. Beleza, gente? Isso é o voto de cabresto, um voto obrigado, um voto que era pressionado para acontecer. O grande coronel aqui, basicamente ilustrado pelo homem bem vestido, está pressionando o eleitor, colocando-o no arreio, justamente para que ele votasse de acordo com sua vontade. E aí você surge a pergunta, professor, mas se o eleitor, porventura, não quisesse votar no candidato do coronel, ele podia fazer isso? Bom, gente, na teoria podia, né? Até porque ele podia votar em quem quisesse. Mas na prática, basicamente, o coronel colocava um jagunço ali próximo à cabine eleitoral e se porventura um eleitor, que o voto era aberto, votasse em um candidato diferente da vontade do coronel, ele obviamente receberia algumas sanções, algum corretivo. Beleza, gente? Vamos finalizar então a nossa aula com um esquema que eu trouxe para vocês aqui, que vai nos ajudar a compreender as principais características da República Velha, começando então com a República da Espada, que foi um período de militar, do Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, a primeira fase da República, a República das Oligarquias, que é de fato o que a gente está estudando, caracterizada pela política do café com leite, pelo clientelismo, ou seja, pelo esse apadrinhamento, pelo coronelismo e pelo voto de cabresto. A gente vê também o convênio de Taubaté, que foi um grande convênio que o governo basicamente apoiou os cafeicultores para que ele não sofresse basicamente ali pressões econômicas, até porque existia naquela época uma crise econômica derivada ali da Grande Depressão Americana.
A política da salvação, que também foi uma tentativa de substituir os grupos oligárquicos regionais por interventores militares, e essa estratégia foi fracassada, e basicamente a política dos governadores, que é muito importante a gente entender e conhecer, que basicamente era a troca de favores. O governo federal recebia apoio do governo estadual e também o domínio das oligarquias regionais, controle administrativo e também eleitoral por parte ali dos coronéis em relação aos eleitores em esfera municipal. Beleza, gente? Então a gente vai encerrando a nossa aula por aqui.